Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Hoje, iniciando um novo livro do Novo Testamento, o segundo livro, Evangelho segundo Marcos. Então eu peço a sua atenção, peço que você abra a sua Bíblia para começarmos um novo livro do Novo Testamento juntos. O Evangelho de Marcos, que traz consigo várias diferenças em relação ao Evangelho de Mateus. Você vai perceber que Marcos não narra nada do início da vida de Jesus, seu nascimento, as circunstâncias, como Mateus o fez e também como Lucas faz. Marcos inicia logo no ministério de Jesus. Então Marcos avança para o momento em que Jesus vai iniciar o seu ministério. E óbvio, Jesus iniciou o seu ministério como ordenado por Deus, com o seu precursor, ou seja, com aquele que veio iniciar o seu caminho, a sua jornada aqui, que foi João Batista. E João Batista é nos apresentado no Evangelho de Marcos como o precursor, o preparador do caminho do rei. Nos tempos antigos, era comum que quando o rei ou uma autoridade muito importante viesse visitar uma certa terra, que ele fosse anunciado e que se preparasse todo o caminho, literalmente, inclusive, que se aplainasse a estrada e se preparasse a estrada por onde o rei fosse passar, para que ele chegasse ao seu destino. E nós vemos que é exatamente isso que Marcos anuncia aqui com João Batista. João veio preparar o caminho do rei, como nós veremos nesse primeiro estudo do Evangelho de Marcos. Então, por favor, leia comigo Marcos capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 8. Diz assim a bendita palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Como eu disse anteriormente, Marcos inicia aqui falando de João Batista. Mas o primeiro versículo, eu quero que você perceba, é também marcante. Princípio do Evangelho. Eu quero lembrar você que a palavra Evangelho, que vem do grego evangelion, significa boas novas. E as boas novas aqui são o próprio Jesus. É a mensagem do próprio Jesus. E aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, de Jesus o Messias, Filho de Deus. De acordo com o próprio propósito de Marcos, João Marcos, aquele companheiro de Barnabé e de Paulo em suas viagens, o João Marcos que depois registrou aqui o testemunho do próprio apóstolo Pedro, como nos ensina a tradição acerca da composição do Evangelho de Marcos.
ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Esse é seu propósito. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Outro propósito que nós vamos ver, que está bastante aparente no Evangelho de Marcos, é mostrar Jesus como o servo sofredor. Mas aqui era preciso, como nós vemos nesse texto, que antes que Jesus viesse, o caminho fosse preparado, como alguém que prepara a vinda de um grande rei. E sem dúvida, Jesus era esse grande rei. Marcos aqui registra o relato de Isaías, que retratava já esse momento em que o Messias chegaria ao mundo e seu ministério começaria, conforme foi profetizado e preparado por João Batista. Verso 2 então nos diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto de Isaías, que está registrado lá em Isaías capítulo 40, que é justamente a transição no profeta Isaías para o momento em que o profeta traz o anúncio do consolo do povo de Israel. Ele chega com o anúncio daquele que prepararia o caminho. Esse que preparou o caminho não é nada ou não é ninguém mais que o próprio João Batista, que é aqui apresentado e é também descrito um pouco. E ele veio para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho de Jesus. Ele veio como seu precursor, ele veio como aquele que anunciou que depois dele viria alguém maior, alguém especial, como ele mesmo diz aqui. Ele era então, nas palavras do próprio profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim como nós mencionamos anteriormente, que era o costume quando altas autoridades ou o rei fosse fazer alguma visita. Os caminhos eram endireitados, aplainados, tudo era preparado. João Batista veio preparar. E como foi essa preparação? Aqui nos diz a partir do verso 4, o texto. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Os judeus conheciam muito bem o que era o batismo, mas o batismo não era aplicado para judeus. Ele era aplicado, ele era feito em pessoas que se convertiam ao judaísmo, ou seja, gentios, pessoas que não eram judias, que não tinham nascido judeus, porque os judeus já se achavam filhos de Deus naturalmente, herdeiros por meio de Abraão, porque simplesmente eram judeus. Mas aqui João traz algo de extraordinário e de novo. O batismo, que era símbolo de identificação com aquela mensagem que ele estava pregando, também era aplicado aos judeus. E era um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João já traz consigo na sua pregação a noção de que as pessoas tinham que se arrepender das suas obras, dos seus pecados e buscar novidade de vida. Sem dúvida, isso já estava em linha com a própria mensagem do Senhor Jesus. Ou seja, como o autor que nós estamos utilizando neste Evangelho de Marcos, que é o William Hendrickson, ele diz que o mensageiro aqui, João Batista, é um mensageiro fiel e ele traz a mesma mensagem: arrependimento de pecados e a pregação do reino de Deus. Verso 5 diz assim: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As pessoas que o ouviam iam ao encontro dele no deserto. Ele não estava no meio da cidade, mas estava no deserto pregando. As pessoas se achegavam a ele, ouviam a mensagem
e sentiam então a necessidade de arrepender-se e eram batizados por ele no Rio Jordão, como nos diz aqui o final do verso 5. E o verso 6 traz a descrição de João um pouco mais. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Isso nos indica que João veio nos moldes dos profetas do Antigo Testamento. Inclusive o próprio Jesus, mais adiante, reconhece que João era como um dos profetas, o último profeta, na verdade, do tempo ainda do Antigo Testamento. João faz a transição para a pregação de Jesus e para o reino de Deus a partir da pregação do Senhor Jesus. E ele veio nos moldes, por exemplo, do que veio o profeta Elias, vestido de pelo de camelo, trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Sua dieta era um tanto interessante e era o que estava disponível ali no deserto para ele. Então, bem diferente, bem atípico, mas, e isso é mais importante, nos moldes de um profeta, o que o povo em geral logo verificou e constatou. E por isso aceitavam sua mensagem e iam ter com ele. Verso 7 então traz o conteúdo da sua pregação. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista não trazia uma mensagem sobre si. João Batista, como precursor, não apontou para si mesmo, mas apontou para adiante de si, para o Messias. Então ele dizia: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele já anunciava a chegada de alguém que viria e que seria maior do que ele. Sua pregação seria maior, suas ações seriam maiores. E ele inclusive aponta para isso especificamente no verso 8. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso nós sabemos só chegou especificamente no tempo do livro de Atos, após a ressurreição de Jesus. Mas aqui João já aponta para a realidade do futuro ministério de Jesus e da futura pregação de Jesus. Nós veremos no nosso próximo encontro a continuação do Evangelho de Marcos no capítulo 1, a apresentação de Jesus e o começo do seu ministério. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.